Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. A minha aula de hoje é uma aula até especial, uma vez que o canal Geogênio atingiu a marca de 2.000 inscritos e agradeço a vocês que estão acompanhando e ajudando a divulgar esse trabalho por tudo que está acontecendo, porque sem vocês não haveria razão de existir o canal Geogênio. No nosso encontro de hoje, irei falar sobre os 2 meses da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, fazendo um apanhado geral do conflito que se arrasta por 2 meses e que já deixou um rastro de destruição, dezenas de milhares de mortos e também dezenas de milhares de feridos. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. Então vamos lá, moçada. Vamos começar mostrando aqui esses 2 mapas. O mapa à esquerda é referente às primeiras semanas de guerra, quando então forças russas atracaram pelo sul, atacaram pelo oeste e atacaram pelo norte, numa tentativa de estabelecer uma guerra relâmpago para depor o presidente Zelensky e colocar um governo pró-russo favorável, consequentemente, ao presidente Vladimir Putin. E aqui nós temos, nesse outro mapa, a situação atual. Vocês podem perceber uma coisa, né? A Rússia, ou as tropas russas, desocuparam os territórios que haviam conquistado ao norte e agora estão concentrando suas operações militares no leste e no sul da Ucrânia, sobretudo nas 2 províncias pró-russas que declararam a sua independência da Rússia, Donetsk e Luhansk, que se encontram na região de Donbás e que contam com forte apoio das tropas russas. Então, a nova estratégia militar do governo russo foi assegurar a conquista dos territórios da região de Donbás, a região separatista de Donbás, para não só assegurar a independência de Donetsk e Luhansk, assim como, posteriormente, incorporar esses territórios à Rússia, assim como foi feito, por exemplo, em 2014 com a Península da Crimeia. E sendo assim, podemos dizer que, de certa forma, as expectativas do comando militar russo e do próprio presidente Vladimir Putin foram frustradas, uma vez que a Rússia não conseguiu derrotar a Ucrânia num curto espaço de tempo. O conflito já se arrasta por 2 meses e dificilmente, acredito eu, que essa guerra teria um desfecho em curto espaço de tempo. Que fique bem claro que até eu, num dos vídeos que eu gravei no início da guerra, acreditava que Kiev, a capital da Ucrânia, ia cair no máximo em 2 semanas. Então, essas expectativas que até eu tinha não se concretizaram, uma vez que as forças ucranianas,
lutando com muita maestria, com muita tática, com excelente desenvolvimento no campo de batalha e contando também com o apoio de vários países da OTAN, incluindo aí os Estados Unidos, que é a maior potência militar e econômica do planeta e principal membro da OTAN, que juntamente com seus aliados não só forneceram, como vem fornecendo equipamentos militares, armas, munições, que tem ajudado o exército ucraniano a enfrentar o exército russo, numericamente superior, e também um exército que conta com equipamentos militares em maior número e equipamentos militares melhores, inclusive no que diz respeito ao quantitativo também, de peças de artilharia, de carros blindados, de tanques de canhões, de aviões de guerra, helicópteros, navios, submarinos e etc. Então, tudo nos levava a crer que a Rússia ganharia essa guerra num curto espaço de tempo. Mas, de fato, isso não aconteceu e a cada dia que se passa, a resistência ucraniana ela vem se consolidando e obtendo vitórias no campo de batalha que vem, inclusive, surpreendendo analistas militares do mundo inteiro. Então, a determinação do exército ucraniano e do povo ucraniano em defender o seu território tem sido também um fator fundamental para que a Ucrânia não fosse derrotada como se esperava através de inúmeros analistas entrevistados mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Então aqui nós vamos dar seguimento mostrando essa imagem de Mariupol, prédios destruídos, essa cidade portuária localizada no mar de Azov, foi conquistada agora recentemente, nesses últimos dias, pelo exército russo, depois de semanas de cerco e combates ferozes que causaram milhares de baixas entre os ucranianos e suas forças, assim como também geraram baixas representativas, significativas, junto às forças armadas russas. Ou seja, os combatentes de Mariupol resistiram bravamente o cerco russo e, apesar de terem perdido o controle da cidade, entrarão na história como heróis, porque enfrentaram um exército muito mais poderoso, muito mais equipado e conseguiram manter sob o controle a cidade, mesmo com os ataques que praticamente destruíram a cidade inteira. Então, esses 2 meses de guerra, têm nos mostrado cenas muito tristes de execuções de civis, ataques a moradias, a conjuntos habitacionais, ataques a hospitais, onde vivem e onde estão os civis, apesar do governo russo negar que tenha como objetivos militares os alvos civis. Nada melhor do que a imagem da cidade de Mariupol para mostrar que o governo russo mente quando afirma que os seus alvos são exclusivamente militares. Na verdade, eles não estão poupando ninguém, podemos assim dizer. Tem atacado indiscriminadamente as cidades ucranianas, deixando um rastro de destruição e mortes como há muito não se via no mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, não se vê no cenário europeu um rastro de destruição tão grande como esse rastro de destruição que a invasão russa está deixando no território ucraniano. Aqui nós temos o envio de armas para a Ucrânia, algumas imagens de armas que estão sendo enviadas para a Ucrânia,
quando a gente fala em equipamentos militares que os Estados Unidos, Inglaterra, França, Suécia, Holanda, Alemanha, Polônia, Eslováquia e tantos outros países estão enviando para a Ucrânia, estamos nos referindo a uma variedade enorme de equipamentos militares, sendo que os mísseis antitanque de diversas categorias, os mísseis antiaéreos de curto e médio alcance, esses, sob o ponto de vista estratégico, são de grande relevância porque têm limitado as operações terrestres e também as operações aéreas do exército russo em território ucraniano. Então, na verdade, agora, nos últimos dias, foram anunciados novos envios de armamentos, agora contando também com peças de artilharia, inclusive obuseiros, carros blindados, caminhões, né, postos de comando e equipamentos mais pesados para que o exército ucraniano ele possa aumentar ainda mais a sua resistência contra o exército russo, o exército invasor. Então, esse envio de armas tem sido fundamental para que não só aumente a moral do exército ucraniano, mas assim como o exército ucraniano obtenha algumas vitórias no campo de batalha, infligindo pesadas perdas militares à Rússia. Inclusive, eu estava lendo ainda nesta semana uma matéria, uma entrevista feita com um alto comandante do exército russo, que dizia que as perdas militares da Rússia são irreparáveis, de tão grande que estão sendo. Eis aí um dos motivos que levaram o exército russo a abandonar o norte da Ucrânia e concentrar as suas operações militares no leste do país, até mesmo porque a questão da logística em guerra é altamente complexa, o envio de alimentos, água, combustíveis, peças de reposição, manutenção dos equipamentos militares avariados, envio de armamentos, etc. Então, tudo isso exige uma complexidade muito grande na questão da logística. E a Ucrânia, ela vem desenvolvendo, uma espécie de guerra de guerrilha, onde pequenas unidades militares que possuem mísseis antiaéreos, mísseis antitanques, por exemplo, esses são os principais armamentos, fazem emboscadas e atacam os comboios russos, afetando as fontes de suprimento e paralisando o deslocamento das tropas russas. Eis aí uma estratégia que vem dando certo e que tem infligido às forças russas perdas muito grandes, não só de vidas humanas, assim como também de equipamentos militares. Aqui nós temos o navio Moskva, que foi afundado na semana passada através de um ataque desferido do litoral ucraniano do Mar Vermelho, quando então 2 mísseis Netuno foram lançados de encontro à nau capitânia da frota russa do Mar Negro. O Moskva é um cruzador muito grande, muito bem armado e foi surpreendido com o impacto de 2 mísseis Netuno que foram desenvolvidos, testados em 2020 e entraram na linha de produção em 2021. Então, esses mísseis com alcance de mais de 200 quilômetros provaram a sua eficácia ao naufragar, ao afundar a nau capitânia da frota russa no Mar Negro. Então, foi um grande baque para a Marinha de Guerra da Rússia, que chama a atenção deles sobre o risco da aproximação do litoral ucraniano de novas embarcações que estarão ao alcance desses mísseis. Lembrando também que o governo da Inglaterra anunciou recentemente que estará enviando mísseis navais para a Ucrânia, mísseis com alcance de mais de 300 quilômetros,
que vão ampliar o raio de ação dos ataques ucranianos aos navios de guerra da Rússia que operam no Mar Negro. Seria, portanto, mais um probleminha para a Rússia, uma vez que a Rússia já perdeu algumas embarcações de guerra, essa não foi a primeira atacada pelos ucranianos, já perdeu algumas embarcações em ataques feitos pela Ucrânia, utilizando principalmente o míssil Netuno de fabricação nacional. Aqui nós temos as pesadas perdas do exército russo, algumas das imagens que retratam as perdas do exército russo. Aqui nós temos a imagem de um comboio russo atacado, aqui outra imagem de um outro comboio russo atacado. Então vocês podem ver nessas imagens e vocês podem conferir no Google Imagem e nas matérias que vêm reportando a guerra da Ucrânia com a Rússia, a quantidade de equipamentos militares que os russos têm perdido e também têm sido capturados por forças ucranianas, porque em alguns casos os soldados russos abandonam os equipamentos e fogem, permitindo dessa forma que os soldados ucranianos possam recuperar veículos blindados, carros de combate, peças de artilharia, lança-foguetes, etc., melhorando assim a sua capacidade de resposta à invasão russa. Agora, aquilo que eu disse a vocês é uma estratégia muito bem desenvolvida pelo exército ucraniano, uma espécie de guerra de guerrilha com pequenas unidades que fazem emboscadas em pontos estratégicos aos comboios russos, atacando os veículos da frente e os veículos de trás, impedindo a sua movimentação em certos pontos do território, o que deixa os demais veículos como presas fáceis para os ataques de drones, os ataques de peças de artilharia e também os ataques das unidades de comando que enfrentam de forma muito organizada e muito inteligente esses comboios militares da Rússia. Então, estima-se que mais de 700 tanques de canhões russos tenham sido destruídos, 1.800 veículos militares, aí você tem os caminhões, você tem os postos de comando, você tem lanças-foguetes e tantos outros veículos militares que têm sido destruídos ou capturados pelas forças ucranianas. Assim como se estima em mais de 200 o número de aviões e helicópteros russos abatidos em território ucraniano. Imagine vocês que prejuízo que a Rússia está tendo em relação à perda de equipamentos militares. A guerra por si só, ela já tem um custo muito grande e a perda de uma grande quantidade de equipamentos militares aumenta ainda mais esses custos que vão criar durante anos e anos algumas dificuldades para a economia da Rússia, até mesmo porque as sanções econômicas impostas ao governo russo pelas potências ocidentais já estão surtindo efeito. A economia russa está sendo estrangulada e mais cedo ou mais tarde vai eclodir no país uma grave crise econômica que inclusive poderá pôr fim ao governo do presidente Vladimir Putin. Aqui nós temos as perdas da Força Aérea Russa, aqui, por exemplo, aviões de guerra que foram abatidos. Aqui nós temos helicópteros da Ucrânia abatidos, por mísseis antiaéreos e também pela artilharia antiaérea do exército ucraniano. Aquilo que eu disse, de acordo com as informações fornecidas pelo governo ucraniano, mais de 200, quase 300 aeronaves russas, entre helicópteros e aviões, já foram abatidos em território ucraniano, causando grandes perdas para a Força Aérea e para o exército russo. Aqui nós temos o papel dos drones, que tem sido um destaque nessa guerra. Os drones são utilizados tanto pela Rússia como também pela Ucrânia. A Ucrânia ela conta hoje com o fornecimento de drones da Turquia, dos Estados Unidos
de outros países da União Europeia. Esses drones, por serem pequenos, são difíceis de serem detectados pelos radares, razão pela qual, além de poder exercer um patrulhamento de uma área maior através das suas câmeras de alta resolução, esses drones carregam armas que são utilizadas para atacar, posições do inimigo, tanto por parte da Ucrânia como também por parte da Rússia. A Ucrânia recebeu uma grande quantidade de drones, os Estados Unidos estão enviando agora mais de 100 drones para a Ucrânia, e dessa forma a eficiência da resistência ucraniana com o apoio dos drones tem aumentado de forma significativa. Aqui nós temos, as imagens da guerra, umas imagens para que vocês possam fazer uma reflexão sobre os alvos atingidos pela Rússia na Ucrânia. Algumas imagens, na verdade, são centenas, milhares de imagens que retratam essa destruição que está ocorrendo nas cidades ucranianas em função desses ataques indiscriminados efetuados pelo exército russo. Então, na verdade, o que eu quero mostrar a vocês é que essa guerra entre os dois países não terá vencedor. Guerra, em nenhum momento da história, tem vencedor. Ganha, aliás, perde quem ganha, perde quem perde. A verdade é essa. Quem perdeu a guerra perde um pouco mais. Quem ganhou a guerra sai perdendo também. Então, qual é o resultado de uma guerra desse tipo? Além dos prejuízos de bilhões ou talvez trilhões de dólares, economias dilaceradas, famílias destruídas, cidades arruinadas, enfim, é muita dor, muito sofrimento, muito prejuízo, e isso, sinceramente, não vale a pena, até mesmo porque nós, seres humanos, como pensantes, deveríamos sempre buscar as soluções negociadas para evitar conflitos, mas, infelizmente, a guerra faz parte da história humana, da história negra da humanidade, negra não podemos assim dizer, da história triste da humanidade, enfim. Então, aqui eu vou deixar mais uma vez os meus grupos do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais para que vocês possam estudar, são os PDFs com a matéria, com as provas comentadas, com bancos de questões, tudo isso para auxiliá-los no processo de preparação para os concursos militares e vestibulares. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Ajude a fortalecer ainda mais o nosso canal, vamos dizer assim, nosso, porque vocês acabam sendo membros de grande importância, não só no crescimento do canal, mas também nessa coletividade que está sendo criada, cujo objetivo é democratizar o ensino da geografia e ajudar vocês de forma graciosa a se prepararem para os concursos, sejam eles militares, sejam eles de vestibular. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!